Meus amados irmãos, eu vos saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos passando com muita alegria para deixar mais uma rápida reflexão nesse dia de hoje. Amém, meus irmãos? Eu gostaria de tomar como base um texto bíblico que se encontra em Gênesis, no capítulo 41 e o versículo 42, que diz assim a palavra de Deus: E tirou o faraó o anel da sua mão e o pôs na mão de José, e o fez vestir de vestidos de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço. Amados irmãos, nós louvamos a Deus por esse dia, por você estar nos ouvindo nesse dia de hoje. Eu gostaria de falar nessa rápida reflexão sobre as promessas de Deus e o seu cumprimento. As promessas e os seus cumprimentos. E para isso eu gostaria de tomar como base, queridos, a vida de José. Não vamos entrar aqui em detalhes porque os irmãos já conhecem, mas eu gostaria de falar algumas particularidades para a gente entrar aqui no assunto que nós gostaria de tratar aqui com os irmãos. Quando Deus fizera a promessa a José através de um sonho, lá com aproximadamente 17 anos de idade, Deus fez uma promessa a José através de um sonho. A partir dali, a vida de José mudou completamente. Os seus irmãos passaram a olhar, a vê-lo como inimigo. A inveja tomou conta do coração deles e o ódio também ganhou espaço no coração dos seus irmãos. A partir daí, eles passaram a ver José com um olhar diferente. E aí, jogaram dentro de um poço, depois o venderam, depois venderam para os mercadores de escravo, Depois os mercadores de escravo o venderam para o oficial de Faraó, Potifar. Depois foi caluniado e foi preso, e passou vários anos preso, injustamente. Tudo isso, meus irmãos, foi dentro de um espaço de tempo entre a promessa e o seu cumprimento. O que eu gostaria de dizer com isso? Que entre a promessa que Deus nos faz e o seu cumprimento, há um espaço de tempo. E dentro desse espaço de tempo, muitas coisas acontecem e vão acontecer nas nossas vidas. Muitas coisas acontecem. E coisas boas e coisas ruins acontecem dentro desse espaço de tempo. Ora, quando Deus fizer a promessa para José, ele tinha aproximadamente 17 anos. No seu cumprimento levou aproximadamente 13 anos. Houve um espaço de tempo para o cumprimento daquilo que Deus projetou lá na vida de José, prometeu para ele em sonho, levou 13 anos. Dentro desses 13 anos, ele foi injustiçado, caluniado, odiado pelos seus irmãos, invejado pelos seus irmãos, preso injustamente. E aí você me pergunta, por que tudo isso? Ora, era a permissão de Deus na vida de José, e naqueles momentos, naqueles períodos de dificuldade, era Deus trabalhando na vida de José, o alicerçando, preparando, melhorando a sua estrutura, para quando chegasse o dia do cumprimento da promessa, ele já estivesse preparado. Ele já estivesse preparado. E dentro desse espaço de tempo, dentro das dificuldades que ele passou, havia uma certeza dentro do ser, do coração, da alma dele, que o fazia não murmurar e não de forma nenhuma desanimar. A certeza que o Deus que prometeu não pode mentir. Esta era a certeza de José. Olha, preso, caluniado, dentro de um poço, invejado, mas dentro dele estava a certeza: o Deus que me prometeu não pode mentir. Deus não pode mentir. Nas nossas vidas é assim também, amados irmãos. Dentro daquilo que Deus nos promete,
e o seu cumprimento, quantas coisas acontecem, quantas calúnias acontecem, quantas pedras vêm sobre nós, quantos buracos acontecem, quantas pedras aparecem no meio do caminho para nos fazer parar, quantas injustiças acontecem no nosso caminho. Mas aí, dentro de nós, o nosso coração fala dizendo: o Deus que prometeu não pode mentir. Ele vai cumprir a promessa. Dentro desse espaço, é Deus nos preparando. As dificuldades que nós passamos, o sofrimento que nós passamos, não é para nos destruir, não é para fazer a gente parar, mas é para nos alicerçar, nos tornar melhor, nos preparando para o cumprimento da promessa de Deus. Não importa, queridos irmãos, quanto tempo passa, há uma linha entre a promessa, há um espaço de tempo, e o cumprimento da promessa de Deus. Mas não importa quanto tempo passa, se 1 ano, se 10, se 20, se 30, o que de fato importa é que a promessa de Deus, as promessas de Deus irão se cumprir, porque o Deus que fez a promessa, Ele não pode mentir. Não há possibilidades. Jó disse que os planos de Deus para nós não podem ser frustrados. Os planos de Deus para mim, para você que está nos ouvindo, não pode ser frustrado. Tudo que Deus prometeu, toda boa palavra que Deus falou para você, para a sua casa, para a sua família, ela vai se cumprir, porque o Deus que prometeu não pode mentir. Ele é fiel e Ele vai cumprir. No tempo certo, na hora certa, Deus vai cumprir. Amém, meus irmãos? Em nome de Jesus, Deus te abençoe.